Olá pessoal, graça e paz, Pastor Luiz aqui. E esse é o primeiro vídeo sobre uma série de assuntos sobre sinais da vinda do Senhor Jesus, tentando sempre trazer uma abordagem bíblica, profética, alinhando com todos os acontecimentos que nós podemos observar no mundo de hoje, através do noticiário e também de informações que a gente pode obter pela internet ou pela nossa rede de irmãos, de missionários espalhados pelo mundo. O tema de hoje é Sinais de Mentira, Projeto Bluebeam. O que vem a ser o Projeto Bluebeam? Bom, a mídia convencional trata o Projeto Bluebeam como uma teoria conspiratória, né? Algo cinematográfico, algo de filme, algo teórico apenas, que não é real. Porém, no decorrer dos últimos anos, a gente já tem visto uma, uma série de vídeos, principalmente lá da China, onde nós vemos ah, uma representação gráfica de um holograma sendo projetado nos céus, principalmente no Ano Novo Chinês, né? E em eventos esportivos. Dragões, você pode procurar aí no YouTube, né? E tem muito vídeo falando sobre esse assunto. Tem muito vídeo que explora esses temas. E o meu objetivo aqui é trazer uma ênfase mais profética, uma aplicação bíblica dentro daquilo que o livro do Apocalipse e a palavra do Senhor em outros livros também propõe, tá? Você pode pesquisar Projeto Bluebeam, China, Estados Unidos, Canadá, você vai ver muita coisa. Nesse primeiro slide aqui você está vendo, né, o nosso tema, Sinais de Mentira, Projetos Bluebeam. E você vê aí uma cidade, um céu em nuvens, né, uma abertura entre as nuvens e uma luz sendo projetada. Que tecnologia é essa? A tecnologia de drones projetores, super drones com como se fosse um data show, um super data show, né, daqueles que a gente usa na igreja, acoplado a um drone, alinhado de uma tal forma que possa projetar no céu imagens realistas. Então, esse projeto não é novo, né? Esse projeto ele foi muito falado a partir dos anos 2000, mas já na década de 70 alguma coisa já vinha sendo elaborada, e esse projeto ele é um dos um dos artifícios de mentira que será usado para justificar, argumentar o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Há muitas correntes teológicas que dizem que a igreja não será arrebatada. Porém, a Bíblia diz, né, em 1 Coríntios, capítulo 15, né, não está aqui no slide esse texto, é só para efeito de introdução, que dado ao toque da última trombeta, o Senhor aparecerá nas nuvens, né, e a sua igreja, os nós, né, Paulo usa essa linguagem, nós os que estivermos vivos seremos arrebatados. 1 Tessalonicenses 4 também fala sobre esse evento. Então, Deus, através de Jesus Cristo, estará arrebatando, retirando, né, sequestrando da terra aqueles que são fiéis à sua palavra, aqueles que são fiéis ao seu testemunho, à sua aliança, né, aqueles que entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Na Bíblia é conhecido como o dia do arrebatamento. Ninguém sabe nem o dia, ninguém sabe qual é a hora que vai acontecer, não sabe a data, nem os anjos no céu sabem, mas somente o Pai. Jesus disse sobre isso em Mateus 24. Então, o argumento para esse grande evento mundial, né, e aqui eu quero aproveitar para dizer que o que
impede do anticristo aparecer no mundo é a presença da igreja na terra atuante. Por quê? Porque na igreja está o Espírito Santo de Deus. E ele não pode estar onde o Espírito Santo de Deus está. Então, na terra atua o espírito do anticristo através do mundo, né? A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. E a gente sabe que o mundo é um sistema de valores regido pelos demônios, pelo mundo espiritual, e que, na verdade, a palavra de Deus, ela nos afirma que, de fato, esse dia vai acontecer e é necessário que aqueles que fizeram uma aliança com Cristo estejam prontos, né, vivendo dentro dessa aliança. Quando acontecer, eles vão trazer um argumento. Qual é o argumento? O argumento é os extraterrestres, os alienígenas, né? Os alienígenas que abduziram uma considerável parte da humanidade. Então, vamos ver nesses últimos dias, né, os sinais nos céus, sinais de mentira. O espírito do anticristo hoje, como eu estava dizendo, ele atua na terra, através das pessoas que não conhecem Jesus, não entregaram suas vidas a Jesus. Mas o Espírito de Deus atua na igreja de Cristo, que não é denominacional. Enquanto a igreja está na terra, o anticristo não pode aparecer. Quando a igreja subir, quando acontecer o arrebatamento, que é simplesmente o sumiço dos cristãos verdadeiros, vai desaparecer de repente, seus corpos serão glorificados e estarão para sempre com o Senhor, né? Você pode ler em 1 Coríntios 15 sobre isso, 1 Tessalonicenses 4. Quando esse dia acontecer, aí sim o anticristo vai aparecer personificado no mundo. O que detém, assim creio eu, né, em teoria, que o texto de 2 Tessalonicenses 2 fala que aquilo que o detém é de fato o Espírito Santo na terra através da igreja de Cristo. Mas agora, antes disso, o espírito do anticristo está atuante. E ele está preparando o grande cenário mundial para que esse dia aconteça. Satanás sabe o dia do arrebatamento? Não. Mas ele está apressando a sua própria agenda, a sua agenda geopolítica, religiosa, a sua agenda espiritual, montando o cenário do fim dos tempos. Então ele já está preparando o argumento dos alienígenas, né? E já existem muitos movimentos de armamento, de teorias armamentistas contra uma guerra alienígena, né? E, enfim, eles estão levantando essa tese, esses argumentos, colocando já agora sinais no céu. Ultimamente a gente viu ali sinais nos Estados Unidos, no céu, de drones, né? E interessante que existem armas invisíveis, armas climáticas, que podem causar incêndios sem o olho humano perceber. Interessante que numa semana apareceram vários drones no céu, né? Primeiro não eram drones, eram OVNIs, e a NASA reconhecendo isso, né? Que eram OVNIs, e depois alguns drones abatidos. Semana depois a Flórida completamente incendiada, né? Você pode pesquisar aí no YouTube sobre armas ARP, canhões de laser que provocam fogo. Então, o projeto Bluebeam, ele é um argumento, um artefato de mentira, um artifício mentiroso para justificar o arrebatamento da igreja. O que vai ser dito é que os alienígenas abduziram ou exterminaram, vaporizaram parte da humanidade. Até porque
a salvação é algo interessante. Não vai ser assim, ah, só os crentes subiram. Tem muita gente que a gente não classifica como crente, como evangélico, que vai subir. Sim, porque o Espírito Santo ele trabalha no coração de cada um. Ele trabalha de forma invisível, na consciência. E tem muita gente que está dentro da igreja, tem roupa de crente, tem denominação, carteirinha de igreja, e infelizmente vai ficar porque a vida religiosa não garante salvação, e sim uma vida de quebrantamento, de aliança com o Senhor Jesus. Então, dentro disso, esse argumento já está posto aí na humanidade. Inclusive, não posso falar o nome, né? Mas o Ilan, né? O Hélio, né? O Hélio dos Musques, vamos botar assim, o amiguinho do Trombeta lá, que assumiu a liderança dos Estados Unidos, você já deve ter entendido quem é, aquele que fez o carro de prata, o cybercarro, né? Ele está renovando vamos dizer assim, a sua frota estelar, a frota de satélites em torno da Terra, através do Starlink, né? E o que acontece? Esses satélites, eles estão montando uma rede neural, e você pode achar mais sobre esse assunto no canal. Eu vou indicar aqui um canal muito mais aprofundado, que é o canal do pastor Daniel Lopes. Você pode procurar no YouTube Daniel Lopes. Ele está criando uma rede para uma nova internet, né? Porque a gente vai falar isso no outro assunto. O grande reset está sendo programado a qualquer momento, provavelmente nesse ano de 2025. E ele está criando também uma rede neural num projeto que coloca uma tecnologia, não posso falar tão abertamente, mas coloca uma tecnologia no cérebro humano. Então o objetivo é conectar seres humanos aos satélites e manipular, governar a humanidade através de artifícios tecnológicos, pelo que pensa, né, pelo que vê e pelo que ouve. Já existe a manipulação de frequências baixas que colocam no cérebro humano sensações e sentimentos e emoções que podem levar à depressão, podem levar a um agitamento muito forte. Mas isso tudo a gente não vai tratar nesse vídeo aqui. A ideia já foi exposta no cinema, né? A gente vê no filme Matrix, por exemplo, que existe uma realidade virtual que não é a realidade, mas que todo mundo pensa que aquilo é real. A realidade mesmo, ela é completamente diferente, né? Então, o cenário está sendo feito, está sendo montado aí, né? Projetores de alta tecnologia, já preparando, né, a, a, a sua, a sua operação para enganar o mundo inteiro. Eu quero ler aqui 2 Tessalonicenses 2,9, que fala do anticristo, né? Paulo diz nessa carta o seguinte: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. São sinais tecnológicos de mentira. Isso tudo já está sendo preparado agora. Procura aí, gente. Projeto Bluebeam na China, né? O Ano Novo Chinês. Dá uma olhada aí, eu não quis botar no slide para não ficar muito grande. Mas vamos lá. Você pode ver aí, né? A representação, né? Eles vão colocar ali, na verdade, sinais projetados de espaçonave, né? Espaçonave, fogo no céu, fumaça, enfim, como se estivéssemos sendo atacados por alienígenas, por naves alienígenas, né? E no fator religioso também, né? A questão aí da imagem, né, de um Salvador.
É engraçado que não somente os cristãos aguardam a vinda de Jesus, mas outras religiões falam da vinda de um Messias. Os judeus mesmos esperam o Messias até hoje por não reconhecerem Jesus, né? E, na verdade, os hindus também esperam, os muçulmanos também esperam, né? Cada um tem o seu nome diferente e eles vão projetar no surgimento do anticristo uma imagem. E provavelmente essa pode ser a imagem da besta relatada lá em Apocalipse. Uma imagem que vai falar para o mundo todo ao mesmo tempo. Uma imagem holográfica que as pessoas vão achar que é uma imagem real, né? E o anticristo ele vai enganar mexendo com as emoções, com a religiosidade da humanidade que não, não vai ser enganada facilmente por não ter o Espírito Santo, né? Projeto Bluebeam, e se for verdade, né? Imagina você olhando para o céu e vendo uma pessoa em pé, um rosto ou uma nave espacial, né? As pessoas vão questionar, muitos vão acreditar, lembrando que o Espírito Santo não estará mais na Terra. E aí, nessa figura, você vê, né, um disco voador e a imagem que dizem representar Jesus aparecendo. Essa é a associação que vão criar para argumentar, né, que o Messias, o falso Messias, veio e, né, os alienígenas abduziram uma parte considerável da humanidade. Para encerrar aqui, uma recomendação bíblica deixada pelo apóstolo João, né? Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Né? 1 João 4, versículo 1. Nós vivemos esse tempo, né? O tempo de falsos profetas, falsas profecias, falsos mestres, falsos ensinadores, homens que são tomados, né, por demônios, espíritos caídos, que são usados para o propósito do diabo de preparar o cenário do mundo para este argumento. Né? Satanás sabe que tem pouco tempo e ele vai desejar aproveitar ao máximo os anos em que a igreja será tirada da terra para cumprir o seu propósito, que é matar, roubar e destruir. E no tempo de hoje, nós precisamos provar os espíritos. Nós precisamos questionar aquilo que a gente vê e aquilo que a gente ouve. E muito mais, não vai ter como a gente questionar se a gente não for, se nós não formos leitores, né, da Bíblia assíduos. Homens e mulheres cristãos que amam a palavra do Senhor, que leem a palavra do Senhor, buscam a vontade de Deus, tá? Então, buscam conhecer a vontade de Deus, a profecia bíblica. É muito importante que você se prepare para o arrebatamento da igreja, mas que nesses momentos que antecedem, a qual a gente chama de princípio das dores, que está lá em Mateus 24, é importante que você tenha discernimento, provar se os espíritos são de Deus, se a profecia veio de Deus, se a mensagem realmente é bíblica, se a pregação é bíblica, né? Se aquilo que você vê no noticiário, se aquilo que você está vendo na internet é real, é verdadeiro, tá? Esse é o cuidado que a gente tem que ter para não acreditar em qualquer coisa, mas continuar crendo somente nas escrituras sagradas, conhecendo a voz do Senhor como ovelhas, do seu aprisco, conhecendo a sua direção para as nossas vidas. Tem muita gente hoje na internet dando conselho, dando direcionamento, né? Tem até crente aí, ó, que
está orientando a fazer bunker, irmão. Então, eu acredito muito que na palavra de Deus a orientação principal é um preparo. É um preparo da fé, um preparo do coração para aquele que é santo se santificar mais ainda, e aquele que não é, né, vai se distanciar de Deus ainda mais. Então aquele que é justo vai ser justo mais ainda, vai se santificar mais ainda, vai se preparar. Aquele que ora vai orar mais, aquele que lê, estuda a palavra vai fazer isso mais vezes e vai acender a chama da esperança no coração. E aquele que ainda não é cristão e foi alcançado por esse vídeo por curiosidade, meu conselho para você é arrependei-vos. Essa palavra arrependei-vos para alguns parece ser tão pesada, né? Mas não. Arrependei-vos é um convite da graça. Porque todos somos pecadores, mas Jesus, o Senhor Jesus que está vivo, ele pagou o preço do nosso pecado. E vai ficar para a grande tribulação, vai ser julgado no juízo final aqueles que rejeitarem esse convite. Então arrependei-vos sim, porque eu mesmo busco arrependimento dos meus pecados e busco lavar a minha vida com o sangue do Cordeiro. Faça isso também, abandone o mundo e venha para Jesus, porque está tudo acontecendo, está tudo acontecendo debaixo dos nossos olhos e a gente não pode querer viver a vida como se nada tivesse acontecendo. É tempo de se voltar para Jesus antes que seja tarde demais. Então fique atento ao noticiário, né? Esses hologramas são reais. Os satélites lançados a todo momento estão sendo lançados para enganar, para projetar realidades fictícias no céu, para enganar a humanidade. Que o Senhor fale ao teu coração, que você venha provar os espíritos, que você tenha desejo e fome pela verdade de Deus e que Deus, através do Espírito Santo, possa te guiar ao único caminho. Não é religião, é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus te abençoe. E se você quiser conversar, manda um direct, manda mensagem. Nossos contatos estarão aqui, né, nessa postagem. Fiquem na paz de Cristo e Maranata, ora vem, Senhor Jesus.